Nosso bom dia a todos. Bom dia a quem nos acompanha à distância, pela internet, pelo Facebook do Pátria do Evangelho, compartilhado com a Rádio Comunidade Vida Nova. Tenho todos também um bom dia. Hoje é um dia diferente, né? Dia das Mães. Normalmente os palestrantes, os expositores da casa, que eu não me considero palestrante, me considero um expositor, né? Não tenho a capacidade de palestrante ainda. A gente sempre usa um tema do Livro dos Espíritos. E hoje, por ser Dia das Mães, a gente vai usar um tema diferente, né, do Livro dos Espíritos, embora Maria, esse espírito de luz, e hoje nós vamos falar um pouco, lógico que resumidamente, né, porque se for falar de Maria, mesmo o trabalho que esse espírito faz, até às 6 horas da tarde a gente não consegue falar tudo que tem que falar, e a gente nem aguentaria tanto tempo assim, né? Então isso precisa ser partilhado em várias exposições, vários dias, para a gente poder falar de Maria. Mas antes de a gente iniciarmos a nossa exposição da manhã de hoje, eu vou convidar a todos para fazermos uma prece. Mentalizemos Jesus, o nosso Mestre, a sua Mãe Maria, Mãe de Jesus, Deus nosso Pai. Estamos aqui nesta casa bendita, nesta casa que nos faz entender a nossa ligação com o plano maior da vida, que faz nós compreendermos o porquê nós estamos aqui, passando por esta encarnação, tentando entender o sentido da vida. Muitas vezes patinamos nos desvios que todos nós escolhemos. E esses espíritos maravilhosos nos cercam, procurando direcionar nós de novo para o caminho correto. Nós só temos a agradecer por todas essas oportunidades que nos são concedidas para cada vez mais aprendermos um pouco mais dessa doutrina maravilhosa que nos esclarece, que nos ajuda. Permiti, Mestre Jesus, que na manhã de hoje possamos ser envolvidos por essa direção espiritual, para que possamos encontrar as melhores palavras, os melhores pensamentos, para que todos nós possamos sair daqui na manhã de hoje, compreendendo um pouco mais dos teus ensinamentos e dos ensinamentos da tua mãe. Mestre Jesus, pedimos a vossa permissão para o início de mais essa atividade. Sê conosco, que assim seja. Bem, hoje nós vamos falar sobre Maria, como nós já colocamos. Mãe das mães, mães de Jesus, nossa mãe. Maria, nossa mãe. Ela se preocupa muito com a gente. A imagem que está ali, essa imagem, é um retrato falado de Maria, ditado pelo Espírito Emmanuel ao médium Francisco Cândido Xavier e ao fotógrafo Vicente Ávila, ou Avelan, eu não sei como se pronuncia, mas eu acho que é Ávila. Então essa aqui é uma imagem que mais se aproxima da imagem de Maria, segundo Emmanuel, que transmitiu mediunicamente a Chico Xavier. Na nossa vida, nada acontece por acaso. A gente até acha que existem algumas coisas que estão erradas na nossa vida, mas não tem nada errado na nossa vida. Deus nos coloca no lugar certo, na família certa, com a esposa certa, com o esposo certo, com os filhos, filhas, irmãos, pais, todos estão certos. Nada acontece por acaso. Eu falo isso
Porque se Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus, também não foi. Não existe acaso, assim como não existe acaso na nossa vida. Deus não ia escolher Maria para ser mãe de Jesus. Um espírito qualquer não é um espírito qualquer. É um espírito que tinha e tem a tamanha responsabilidade de assumir tamanha missão. Todos nós temos as nossas missões, e as mães que estão aqui neste plano, outras que já retornaram para o plano espiritual, também têm as suas missões. Mas vamos falar de Maria. Nós vamos falar um pouquinho de Maria, a família dela. O que é a família dela? É antes do casamento dela, é antes de José. Nas Escrituras, ou seja, na Bíblia, não há informações sobre seus pais e nem como foi sua infância e sua adolescência. Eu acho isso tão injusto, um espírito tão nobre desse, e ter tão poucas informações nos evangelhos sobre Maria. O que se sabe? Que ela tinha como familiares a prima Isabel. A prima Isabel era filha de Arão, que era casada com Zacarias, e teve um único filho chamado João Batista, que, segundo Jesus, era a reencarnação de Elias. Então Isabel só teve um filho, já com a idade avançada, ela só teve um filho, e esse filho foi dado o nome de João Batista, que foi o precursor de Jesus, que abriu os caminhos para o ensinamento de Jesus. Consta nas Escrituras que Maria também tinha uma irmã chamada Maria de Cleófas. Isso está na Bíblia, está em João capítulo 19. Quem quiser, é só pesquisar lá e ler o texto que vai falar de Maria de Cleófas. Então Maria é um dos espíritos mais puros que Deus enviou à Terra para nós, humanos, conhecermos. Jesus esteve aqui. É um dos, Jesus também é um espírito puro. E Maria é um dos espíritos mais puros que chegaram até nós para nós conhecermos. E como nós falamos, pouco se fala de Maria, na Bíblia pouco se fala de Maria. Poucas religiões respeitam Maria, somente a católica que a venera. Tem cânticos para Maria, idolatram Maria, adoram Maria, que eu acho que tem que adorar, não tenho certeza que tem que adorar mesmo, porque é um espírito de luz, mas não tem mais informações sobre Maria. E nós, na manhã de hoje, nós viemos buscar informações de Maria. Aonde? Nos livros Paulo e Estevão, psicografia Francisco Cândido Xavier, pelo Espírito de Emmanuel, e também no livro Boa Nova, também psicografado por Chico Xavier, só que do espírito Humberto de Campos. Então, a maior parte das informações que nós vamos falar aqui estão nesses dois livros. Nada foi tirado por acaso. Tudo tem uma base em cima dos livros. Quem quiser conhecer melhor a história de Maria enquanto encarnada, no livro Boa Nova não tem livro melhor para conhecer a história de Maria, Depois, desencarnada, eu vou dizer qual é o outro livro que tem nos trabalhos de Maria. Mas vamos falar agora de Maria, quando ela recebe a visita do anjo Gabriel. Entrando o anjo onde Maria estava, disse: Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é contigo. Bendita és tu entre as mulheres. Isso está na Bíblia, tá, gente? Também está no livro Boa Nova. Vendo o anjo, Maria turbou-se. O que é turbar-se? É ficar perplexa, com aquelas palavras, e queria compreender. O que é ficar perplexa? Fica sem reação, fica confusa. Bom, imaginem vocês, Eu acho que se nós víssemos um espírito ali sozinho, desencarnado, acho que a gente saía correndo. Saía correndo. Mas Maria não. Maria, ela, espírito perfeito, a meu ver,
espírito perfeito, ela tinha uma vidência, via, e audiência, ouvia com muita facilidade os seres encarnados, os seres desencarnados, porque já é um espírito de uma, um espírito de escola, um espírito muito evoluído. Então ela via e ouvia com muita facilidade, e viu e ouviu o anjo Gabriel também com muita facilidade, mas ela queria compreender. E o anjo, ele esclarece: Maria, não tema, porque você achou-se agraciada diante de Deus. Em seu ventre conceberá e dará à luz um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Maria, nesse instante, ela entende muito bem a missão dela naquela encarnação. E ela aceita esse encargo, e ela sempre aceita com muita reserva. Até porque naquela época, as mulheres não tinham tanta voz ativa como tem hoje. Mas ela aceita o encargo dela com muita reserva e sempre observa os acontecimentos de um filho tão especial. Jesus. Ela é mãe de Jesus. Não é, entendeu? Qualquer mãe, ela é mãe de Jesus. Um filho extremamente especial. Não que os outros filhos não sejam especial para suas mães, lógico que são, certo? Mas aqui nós estamos falando de Maria, mãe de Jesus e nossa mãe. Então, Maria, ela sempre observa Jesus e sempre fica guardando para si. Ela nunca fala nada para ninguém. Em determinado momento, Maria vai visitar Isabel. E Isabel recebe a visita de Maria, Maria já grávida, ela vai visitar Isabel. Ao ouvir Isabel a saudação de Maria, a criança saltou no seu ventre. E Isabel, envolvida por um espírito, exclamou: olha só, Isabel também estava grávida, Maria também estava grávida. Maria vai visitar Isabel. Quando Maria chega e chama Isabel, a criança que está no ventre de Isabel, se mexe. E Isabel, envolvida por um espírito. Olha só, nós estamos falando aqui de uma mediunidade, para nós, de uma mediunidade. Isabel, envolvida por um espírito, exclamou. O que ela exclama? Bendita és tu entre as mulheres. Bendito é o fruto do teu ventre. Donde provém a mim que me venha visitar a mãe do meu Senhor? Ela faz essa pergunta, Por que você vem me visitar? A mãe do meu Senhor vem me visitar, E ela continua: pois eis que ao chegar aos meus ouvidos a voz da tua saudação, escutou a voz de Maria, a criancinha saltou de alegria no meu ventre. João Batista, que estava no ventre de Isabel, ao ouvir a voz de Maria e que estava grávida de Jesus, saltou no ventre de Isabel. A gente percebe nesse relato de Isabel a mediunidade que ela tinha, e ela falou exatamente o que o Espírito estava falando. Os textos não dizem qual Espírito é, mas com certeza, para trazer uma mensagem dessa, é um espírito de escola também, é um espírito de luz, de uma grandiosidade muito grande. Gente, tudo isso daqui é tudo resumido, tá? Porque se for falar tudo isso aqui, você já sabe que vai muito tempo. Agora nós vamos falar do nascimento de Jesus. Jesus nasce numa estrebaria. O que é estrebaria? É um abrigo de animais. E foi colocado numa manjedoura. O que é uma manjedoura? É um coxo de animais. É um local muito humilde. Olha só,
o Espírito o Espírito perfeito que Deus envia para nós, aonde nasce? Numa estrebaria. E é colocado aonde? Não é numa caminha aconchegante, num colchão, nada disso, né? É numa manjedoura, que é um coxo de animais. E Maria guardava consigo tudo isso, as atitudes de Jesus. Maria encontrava Jesus quando criança, com 6, 7, 8 anos, não era brincando com outras crianças, não. Que é normal, né? A gente vê crianças de 7, 8 anos brincando com outras crianças. Não. Jesus estava com os anciãos, com os adultos, ensinando, falando, né? Espírito que já veio com todas as informações necessárias para trazer todas essas informações. E ela, Maria, viu Jesus curar leprosos. Jesus restaurou a visão de cegos, fez paralíticos andar, transformou água em vinho. Aliás, essa passagem de transformar água em vinho, ela é muito importante. Daqui a pouco nós vamos comentar dela também. Jesus também multiplicou pães e peixes e andou sobre águas, né? Ninguém de nós consegue fazer isso. Nessa passagem aqui, que Jesus transformou água em vinho, ela, quando acaba o vinho daquelas festas, né? Daquela festa, aí enchem lá umas cantinas lá de água, e as pessoas se perguntando por que Jesus quer que faça isso. O que Maria fala para eles? Né? Fazei tudo o quanto ele vos disser. E as pessoas fizeram assim, tudo quanto Cristo disser. E Jesus converteu aquela água em vinho. Será que hoje Maria não está dizendo nos nossos ouvidos: fazei tudo quanto ele vos disser? O que Jesus disse? Amar a Deus sobre todas as coisas, amar ao próximo como a si mesmo. Será que nós amamos o próximo como nós mesmos? Será que nós não tratamos o próximo como se fosse um objeto? Não quero mais te ver, eu não gosto de você, eu nunca mais quero te ver. Briguei. Será que nós estamos amando o próximo? Será que nós estamos ouvindo as palavras de Maria nos nossos ouvidos? Amar os nossos inimigos, foi isso que Jesus nos ensinou. Que ele mudou a lei de Moisés, mandando que nós nos amássemos, inclusive os nossos inimigos. E Maria disse: fazei tudo quanto ele vos disser. Ele, Jesus, né? Depois da crucificação de Jesus, Maria, junto com o apóstolo João Evangelista, trabalham para ajudar todos os necessitados, tanto material como espiritual. O único apóstolo que morreu na velhice foi João Evangelista. Todos os outros apóstolos ou foram crucificados, ou foram flechados, ou foram apedrejados, ou morreram decolados. Todos os outros apóstolos não tiveram uma morte natural. Só João Evangelista é que morreu na velhice. E este é aquele apóstolo que Jesus, nas últimas palavras, quando crucificado, imagine uma mãe, Maria, vendo o seu filho crucificado com dor, porque aquilo dói, gente. Aquilo dói. Imagine prego na mão, aquilo dói. Né? Imagine Maria lá embaixo, olhando o seu filho crucificado, e Jesus vira para ela e fala assim: mãe, eis aí o teu filho, e aponta para João Batista, olhando para João Batista, né? E fala para João Batista: eis aí a tua mãe. A partir daquele instante, João Evangelista, falei errado, tá, gente? João Evangelista nunca mais se afasta de Maria. Nunca mais. Até o desencarne de Maria, João está perto de Maria. Ele cuidou de Maria como se fosse realmente a mãe dele. Seguiu o que Jesus falou.
Agora nós vamos falar um pouquinho de José. Tão pouco, nada se fala de José nas Escrituras, nada, quase nada, né? Fala da genealogia dele, que ele veio lá de Davi, todas, né? Até chegar no pai dele, mas muito pouco se fala de José. Não tem palavras registradas sobre José nos evangelhos, mas sua grandeza está na sua atuação, nos seus atos, né? Silenciosa, não busca evidência, ele age no anonimato, sempre quietinho, sempre, né? Sempre no anonimato. José, esposo de Maria e pai terreno de Jesus, espírito de alta envergadura, não é qualquer espírito não, hein? Quando a gente fala de José, não é qualquer espírito não, né? Alta envergadura, símbolo de humildade, silêncio e amor incondicional. Ele não pôs condição para amar, amor incondicional, né? Então José é esse espírito nobre, com uma sensibilidade mediúnica, ele aceita a missão de proteger Maria e Jesus. Não é proteger qualquer ser, não. Proteger Maria e Jesus. José recebe em sonhos o anjo do Senhor e manda tomar o menino e sua mãe e partir para o Egito, porque Herodes queria matar o menino. Naquela época, né, Herodes achava que iria ser o rei, então, para não perder o posto dele de reinado, queria matar o menino, porque algumas pessoas dizem que nasceu o rei, né, principalmente os 3 reis magos lá. José recebe isso em sonho, mas José foi um homem tão profundamente espiritual que, ao receber o anjo em sonho, ele não hesita, ele não duvida. Será que esse sonho é verdadeiro? Será que eu não estou vendo coisas? Não, ele não tem dúvidas, ele não hesita. Cumpre rigorosamente as determinações. Então Maria e Jesus são confiados pelas forças divinas a um homem, José. Olha só, Deus confia a José, ou as forças divinas confiam a José a missão de cuidar de Maria e Jesus. Não é qualquer espírito, não, são espíritos de luz. Olha o tamanho da responsabilidade de José. Então não é um espírito qualquer, não é um espírito qualquer que vai cuidar de uma tarefa tão grandiosa como essa. Mas vamos voltar ao nosso tempo. Vamos imaginar que hoje nós vamos sair daqui, pegar um bebezinho e nós vamos para São Paulo. A gente monta no automóvel, né? Daqui 1h30, 2h30, nós estamos em São Paulo com todo o conforto, um ar-condicionado, tudo, né? Tudo. Vamos voltar ao tempo, há 2000 anos atrás? Não existia automóvel. Não existia trem, não existia carro, não existia nada. O que tinha? Eles iam de mula, de burro, certo? Não existia estradas asfaltadas, nada disso. O que José faz? Pega uma mula e põe Maria e Jesus, né? Jesus bebê, põe em cima de uma mula. E pega uma outra mula para levar as bagagens, né? Roupas, água, alimento, enfim. Eram estradas, eles estavam indo para onde? Saindo de Israel e indo para o Egito. Eu não sei, não tenho nem noção de quanto tempo leva a pé para sair de Israel para ir para o Egito. Não tenho noção. Mas eu acho que aquilo foi semanas e talvez até meses. Imagine caminhar por dia com 2 mulas. Sol quente, chuva, os bichos nocivos, né? Bichos peçonhentos, tinha que cuidar, tinha que dormir, tinha. Olha a dificuldade, gente, naquele tempo. Tinha que ser espírito de luz mesmo para fazer tudo isso. Não é qualquer espírito que ia fazer um negócio desse. Então este, José, é o espírito nobre,
que cumpriu a sua missão com muito rigor, com muita disciplina. Estando lá no Egito, recebe a notícia que Herodes morreu. E aí ele recebe também em sonhos do anjo do Senhor essa notícia e volta para Israel. Mais especificamente, também recebido em sonhos para ir para Galiléia. Por isso que diz que Jesus é da Galiléia, né? Jesus de Nazaré é da Galiléia. Então, passado tudo isso, né, Jesus voltou, cresceu, Maria viu todo o trabalho que Jesus fez, as curas que ele fez, né? Quem quiser conhecer melhor também a história de Jesus, esse divino médico, deveria assistir a palestra de domingo passado pelo nosso companheiro Márcio Damiano, que falou com muita riqueza de profundidade sobre esse espírito. Está lá no YouTube, tá? É só baixar e assistir. Vale a pena, porque ele falou muito bem sobre Jesus. Só isso de Jesus, gente. Agora nós vamos continuar com Maria, tá? E de José também. Paulo visita Maria. Isso já está no livro Paulo Estevão, tá? Maria recebe a visita de Paulo em sua casinha singela. Ela já estava com a idade bem mais avançada. Paulo fica impressionado com aquela criatura simples e amorosa, um anjo vestido de mulher. Maria e João Evangelista, que nós falamos que eles trabalharam junto, né, depois até o fim, né? Maria e João Evangelista ensinavam as verdades do Evangelho e atendiam grandes fileiras de necessitado no pobre santuário doméstico. Necessitados de matéria, problemas espirituais, problema que fosse, Maria e João atendia a todos. Desencarne de Maria. Maria entregou-se, um certo dia, né? Maria entregou-se às orações, pedindo a Deus, a todos aqueles que se encontrassem em angústias do coração. Quem de nós não tem angústia no coração? Quem de nós não temos tristeza no coração? Todos nós temos. Todos nós. Elevada nas suas meditações, Maria viu aproximar-se o vulto de um pedinte, alguém que queria pedir alguma coisa. Minha mãe, exclamou o recém-chegado, venho fazer-te companhia e receber a tua bênção. Isso está no livro Boa Nova, tá, gente? E Maria pensa com ela, né? Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, a saudade que ela tinha de Jesus, depois de tanto tempo, né? Que mendigo é esse que vem me acalmar as minhas dores mais secretas? Obrigado. Que mendigo seria aquele que lhe acalmava as dores secretas da alma saudosa, com bálsamos tão dulçorosos, tão doces, né? Que mendigo é esse? Nenhum lhe surgira até então, era para dar, né? Era sempre para pedir alguma coisa. Todos os mendigos que iam até lá, todas as pessoas que iam até Maria, não era para dar alguma coisa, era para pedir alguma coisa, né? E ela estranhou, que mendigo é esse que vem me oferecer doce, alguma coisa gostosa para mim? Foi quando o hóspede anônimo lhe estendeu as mãos generosas
e lhe falou com profundo acento de amor. Minha mãe, venha aos meus braços. Venho buscar-te, pois meu Pai quer que sejas, no meu reino, a rainha dos anjos. Era Jesus. Isso também está no livro Boa Nova. Tá? Maria é a rainha dos anjos. Desses anjos, dessa legião de espíritos que vem nos ajudar aqui no nosso plano, para nós sermos pessoas melhores, ou tentarmos ser pessoas melhores. E agora nós sabemos por que Deus escolheu Maria para ser mãe de Jesus. Por tudo isto. Nós falamos aqui de Maria enquanto encarnada, enquanto esteve aqui neste plano. O seu trabalho continua no plano espiritual. Ela tem uma legião de espíritos que trabalham muito no Vale dos Suicidas. Quem puder e ter o livro, vale a pena ler. Eu sei que é um livro muito grande, 600 páginas, mais de 600 páginas, né? Memórias de um Suicida, de Ivone do Amaral Pereira. Ali vai falar muito, muito dos trabalhos de Maria no plano espiritual. Tem um espírito brasileiro que morou aqui no Brasil, Camilo Castelo Branco, se eu não me engano. Ele era português e morava no Nordeste. E ele se suicidou. Ele foi um dos espíritos que é citado nesse livro e que é recolhido por essa legião de espíritos socorristas, trabalhadores de Maria, e é levado lá para o lar Maria de Nazaré. Ali é onde tem hospital, tem escolas, tem lugares para eles descansarem, para eles dormirem, porque muitos espíritos precisam, né? Eles são suicidas, e às vezes eles são levados para um lugar de recuperação, então eles precisam ficar algum tempo dormindo. A hora que eles despertam, eles vão para o hospital Maria de Nazaré. Ali eles vão ser tratados, são suicidas. Eles violentaram o seu corpo perispiritual, eles precisam de tratamento. Depois do tratamento, eles vão para os estudos, se preparar para uma nova encarnação. Falamos muito de Maria. Hoje é Dia das Mães, todos nós sabemos, é por isso que nós estamos falando nesse tema tão importante. Lembremos de Maria, nossa mãe maior. Lembremos de nossas mães, né? Um dia, os filhos e as filhas vão enterrar essas mães, que muito ama vocês. Muito, demais. Demais, vocês não têm noção como a mãe ama vocês. Demais. Né? Sigam os conselhos de suas mães. Escutem as suas mães. As suas mães só querem o bem de vocês. Só querem o bem. E aquelas que já retornaram estão aqui preocupadas com nós também. A minha já foi, a nossa já foi, né? Já retornou para o plano espiritual. Eu acredito que de uma boa parte das pessoas aqui também já retornou. Valorizem as suas mães. Escutem e sigam os teus conselhos. Nenhuma mãe quer ver seus filhos no buraco, caído, no erro. Nenhuma. Talvez no mundo aí tenha um pequeno percentual de mãe que descarta o filho, que deixa o filho, mas, gente, é tão pouco, é 0,0001%, quase nada. Todas as mães querem bem para os seus filhos. Então eu desejo a todas as mães, outra coisa também, os filhos, tá? Obedeçam às vós também, tá? Porque as vós também ficam juntos, tá? Eu ia esquecendo desse detalhe. Obedeçam às vós também, certo? Porque as vós também se preocupa muito com o que vocês façam de correto. Elas também querem o bem de vocês, tá bom? Então, feliz Dia das Mães
essa palavra e de toda a direção do Pátrio do Evangelho, não só da direção, mas de todos os trabalhadores do Pátrio, dos passes, os trabalhos, de todo o trabalho nosso, que eu não vou ficar falando de trabalho, porque todos trabalham aqui, ou nas reuniões mediúnicas, ou Donizete, por exemplo, que mexe aqui na nossa aparelhagem, o outro que faz faxina, enfim, todos os trabalhadores. Em nome da direção do Pátrio do Evangelho e de todos os trabalhadores, nós desejamos a todos, todas as mães, um feliz Dia das Mães, e aquelas que já retornaram, eu tenho certeza absoluta que elas estão nos ouvindo. Feliz Dia das Mães, e que a nossa Mãe Santíssima, nossa Mãe Maior, nos abençoe. Era isso que eu tinha para falar, gente. Muito obrigado.